Olha, eu gostei bastante dessa obra aqui. Ela representa um pouco do meu olhar também, da minha trajetória, até como educador de história numa escola que é frequentada por favelados. E também participante de um grupo de trabalho e estudos sobre o antirracismo, inclusive tendo sido visitado por um indígena guarani. Aqui é uma oca, mas ao mesmo tempo feita por madeiras de barranco. É uma tese que eu defendo e sei que alguns dos meus colegas a contestam. Ok, mas eu defendo porque eu tenho bases empíricas e também teóricas para dizer. O que eu digo que uma favela, especialmente a minha lá do Buraco do Sapo, ela tem muito de quilombo. É um quilombo urbano, mas ao mesmo tempo ela também tem algo de uma tábua, de uma aldeia indígena. Esse autor faz isso. Então eu não estou sozinho, não. Olha aqui, ó. É uma tábua, uma oca indígena, mas com paus que são usados em barracos precários de favelas brasileiras, porque o modo de viver e de habitar dos povos tribais africanos e indígenas também foi levado para os bairros que são chamados favelas. Ok, aqui tem um esboço do Niemeyer. O traço dele é uma obra de arte. Não só o que surge depois como o que eu considero esculturas, que são os edifícios, né? Os prédios arquitetônicos que ele cria, modernistas. No meu entender, é uma escultura moderna, o próprio prédio. Mas o traço dele também é um traço artístico. Esse é um deles. Ele diz que Brasília nasceu na Pampulha, porque o conceito e a experiência foi de lá que ele tirou. Mas ele absorveu também, né, a experiência e a influência estética do Le Corbusier, como eu já disse em outras vezes, até mesmo lá na cidade de Genebra, na Suíça francesa, de onde veio o Le Corbusier, que Genebra é muito parecida com Brasília, no bairro Internacional. Não por acaso. Eu digo, na verdade, que Brasília é que é parecida com Genebra, porque Brasília é que incorporou as ideias do Le Corbusier. Esse aqui é o diálogo estético que eu gosto. É um quadro modernista ou dentro da tradição modernista, independente de como eles considerem o rótulo. Eu não dou muita importância a rótulos, não, sabe? Mas há tendências dentro da história da arte, da história da humanidade, que elas transpassam outros estilos, outras épocas, mas elas permanecem ali. E essa tendência que eu estou falando é isso. É a tendência que o modernismo, por exemplo, representa, mas em diálogo com a cultura popular. É o erudito dialogando com a cultura popular sem deixar de ser erudito, sem se fingir cultura popular, porque é claramente um quadro erudito, mas que dialoga com os ícones da cultura popular nordestina. Eu acho não só que isso é uma coisa boa, mas deve ser feita. É o que eu tento fazer. Eu o tempo inteiro estou dialogando com as obras de arte eruditas, mas também com as obras de arte da cultura popular. Foi o que eu tentei fazer, por exemplo, em São Luís do Paraitinga. Era cultura popular, mas o meu olhar é de fora. Não é o olhar da cultura popular, é o olhar de um professor de história que se interessa e que ama a cultura popular, mas que tem uma formação erudita.
eu estou bem na parte da exposição do Rubem Valentim, que é um artista branco, mas que faz uma leitura da estética do candomblé. Por exemplo, são os símbolos, ele usa, de certo modo, o conceito abstracionista, mas é para se referir ao ideário, à cultura iorubá, do candomblé. Mas tem uma coisa aqui que me chamou muito a atenção. Primeiro, claro, que me chama a atenção, que é o vídeo, uma TV, o vídeo faz parte do universo do museu hoje em dia. Eu aprendi com o museu e eu também espero que as coisas que eu produzo sejam expostas em museus. Então, é o conceito de video art que eu tento também introduzir no meu documentário. Os meus documentários não têm nada a ver de jornalismo, nada a ver com o padrão de televisão aberta brasileira. Eles têm mais a ver com a video art e com, claro, o Jean Rouch, o cinema verdade. Mas tem uma coisa aqui que me interessa muito, que é o mundo em que eu vivi, que os jovens hoje não vivem mais, que é das máquinas de escrever. Eu comecei a escrever o meu diário, que hoje é o Rota Mogina, em uma dessas. Depois era tão difícil porque dói tanto o dedo, gente, vocês não têm ideia. É pesado. Uma máquina de escrever desse tipo que o Rubem Valentim usava, eu também usei. Eu sou ainda dessa época. E é claro que eu prefiro o mundo do computador, do digital. Mas a partir de um certo momento o meu diário passou a ser escrito em papel mesmo, caneta e papel, simples assim. Hoje eu uso pouco papel e caneta. Eu uso mais o digital mesmo, o teclado virtual ou o teclado físico para escrever. E raramente uso papel. Eu passei pela transição, mas até o que eu estou criando agora, como eu sou profissional da história e professor de história, eu sei que mesmo o que eu estou criando agora também será peça de museu daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Então, o meu público é este. Aí eu sei que desagrada alguns. O Cacá Diegues, por exemplo, ele não se cansa de dizer que ele não faz os filmes dele para o futuro. Mas eu faço. Eu não sou Cacá Diegues. Eu sou professor de história, Alberto. E meu público é o futuro, sim. Eu produzo para o futuro. Na verdade, eu costumo dizer para os meus amigos, olha, tudo que eu faço é para alguém que só vai nascer 50 anos depois da minha morte. Portanto, é o futuro, sim. E sem complexos de culpa. Tá certo? Esse é meu público. É estranho, né? No mundo dos youtubers, dos influencers, eu não me dirijo prioritariamente aos meus contemporâneos. Nem busco cliques, não sou um caça-cliques. Não ganho nada de YouTube. Não estou interessado em grandes audiências. Mas eu tenho um público. E o público é pulverizado. É um público seletivo. O público que gosta de frequentar museu como eu gosto. E um público que se estende no tempo. Esta é minha audiência. Este é meu público. O próprio mundo da internet foi me forçando a pensar nestes termos e também foi me dando a oportunidade de fazer coisas nestes termos. Aqui é uma representação do ateliê do Rubem Valentim. O material dele de trabalho, uma maleta ali, os livros, ferramenta de trabalho para mim. Eu sou professor de história e tem professor que não lê, que não gosta de livro, não compra livro. Eles não deixam de gastar dinheiros em barzinhos, em restaurantes. Mas livro que é bom, não, mas é professor, gente. Eu não consigo entender como que um professor não lê, não compra livros. Esse aqui é um pintor, é um escultor.
Mas olha aqui, no ateliê deles, uma das ferramentas de trabalho dele era o livro. Outra, eu já mostrei que era a máquina de escrever, mas aqui a gente tem as telas. Ok. Sabe qual é a tela que eu uso hoje? A do celular. Sabe qual é a tela que eu uso hoje? A do computador. Mas é tela. E as técnicas são as mesmas, a linguagem é a mesma. Eu sempre costumo dizer, linguagem a gente aprende é com a cabeça, não é o equipamento. Pode ter o melhor equipamento, o mais caro, e daí? Ele não fará uma obra de arte de valor. O Rubem Valentim fazia usando esse tipo de coisa. O que o Rubem fazia? Ele usava a tela, que é uma espécie de tecido tratado, os pincéis, e onde ele aprendia e pesquisava? Nos livros. É o que eu costumo dizer. Dostoiévski, um Dostoiévski. Tolstói, um Tolstói. Era a caneta que ele usava? Era o papel que ele usava? Não. Era o que estava dentro da cabeça dele. E é isso que eu acho. Então, hoje a gente tem os celulares, os aparelhos e tudo, mas... E quem usa? É quem usa que é o autor. O que tem na cabeça dele? Nada. Abobrinhas. Merda. Então, você dá papel e tinta, papel e caneta para alguém, não necessariamente sairá um Tolstói ou um Dostoiévski. Vai sair quem ele é. Se ele for um ser violento, ele vai escrever coisas... Aliás, ele nem vai gostar de escrever. Essa que é a verdade. Né? Mas se ele gostar de escrever, e daí não basta saber escrever. É preciso ter o que escrever, ter o que falar. Não gostam do que digo, né? Mas que mensagem é essa que ele quer produzir? Porque a obra de arte é, sim, uma mensagem, mas não como aquelas mensagens de contos, de fadas, aqui, o próprio Esopo, né? Fábulas do Esopo, que aí no final, mensagem da história interpretando. Não, a mensagem, ela está em si. E cada um interpreta a sua maneira. Isso é a obra de arte, mas ela tem uma mensagem. Não se pode dizer que a obra não tem mensagem. Tem, sim. Quando um artista diz que eu não tenho mensagem nenhuma na sua obra de arte, ele está passando a mensagem dele, que é não ter mensagem nenhuma. Mas isso é uma mensagem. A gente não pode fugir disso. Eu gosto do trabalho dele porque é isso. Ele é o olhar sobre o universo iorubá, africano, uma religiosidade que não é a dele, pelo menos não é a religiosidade originária dele. Então, é um olhar de fora, não é um olhar necessariamente do crente, daquele que acredita nessas crenças. É o mesmo olhar que eu tenho. Eu me interesso por qualquer tipo de atividade humana, inclusive as religiões, mas eu não sou um religioso. O meu olhar é da história, é da sociologia, é da antropologia, é do que não crê, mas que se interessa para conhecer, para saber, afinal, o que eles creem. E o que isso causa na vida deles. Que influência tem essas crenças na sociedade? É o olhar do historiador. É claro, eu não acredito nas crenças dos deuses egípcios, mas é o que explica porque eles construíam pirâmides e faziam múmias. As crenças, a religião deles. Agora, eu acredito naquilo? Claro que não acredito, mas aquilo existia e era real para eles, não para mim. É isso que eu digo que é o olhar do historiador. Agora, o intolerante, ele não vê. Ele é tão fanático que tudo que foge à crença dele, ele acha que tem que derrubar, queimar, quebrar. Gente, pelo amor de Deus, Deus que nos livre dos intolerantes. Por causa dos intolerantes e dos fanáticos, nós não teríamos museus, não teríamos patrimônio histórico. Eles teriam destruído tudo. Olha, eu gosto muito desse museu por várias razões, mas uma delas é que o próprio museu, o prédio do museu, é uma obra de arte de um artista que se chama Oscar Niemeyer. É uma escultura, mas uma das características do estilo da obra do Niemeyer são essas rampas, as linhas e as curvas, que ele sempre explicava, né, que talvez fossem as curvas das montanhas do Rio de Janeiro, mas também das mulheres e também do barroco brasileiro. Eu acho que o Niemeyer era um clássico, não era um barroco mesmo. Ele fazia uma leitura do barroco e ressignificava o barroco. Recordar é viver, velho clichê. Mas, nesse caso aqui, é muito interessante, porque tem uma obra de arte que está meio
escondida que me faz recordar do período que eu trabalhei como funcionário, agente administrativo da Telesp, para poder me formar como licenciado em História. Eu tinha que pagar o curso da licenciatura, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E eu trabalhava com esses carretéis grandes, que no caso eram de fios de telefonia. Era horrível para mim, era um campo de concentração, literalmente. Só que o trabalho não era de escravizados e nem internos de campo de concentração, mas era um campo de concentração, era cercado por arames farpados, de tal maneira que eu evitava olhar para os arames farpados enquanto eu trabalhava. Ou eu olhava para o chão, ou eu olhava para o céu, porque era muito ruim a sensação, inclusive da lembrança dos campos de concentração nazistas. E porque eu detestava aquilo ali. Eu fiz concurso e me emendaram para o lugar que ninguém queria ir, que era esse, onde tinha esses carretéis de fios. Era um almoxerifado pesado, que é bem pesado na minha memória, mas eu sempre tive esse conceito que o artista tem aqui. A vida é arte. A vida se transforma em arte. Até mesmo a dor, até mesmo o desprazer. E ele pegou isso que para mim representa o desprazer e a dor e transformou numa obra de arte, coisa que eu estou fazendo agora. Eu estou transformando essa minha memória dolorosa de trabalhar na Telesp, no almoxerifado pesado, como uma obra de arte que vai integrar essa que eu estou fazendo do Museu Nacional. Eu achei um pouco estranho o nome, que é Azul Rodrigues, mas eu não sei, será que é o nome da obra ou é o nome do artista? Eu sei que no Brasil, em português, há nomes estranhos, né? Azul como nome pessoal, mas eu já vi de tudo. Eu acredito que pode ser o nome pessoal dele mesmo. Mas eu gostei da proposta dele. Eu vou ler algumas coisas que estão escritas aqui, que é uma pré-interpretação da exposição dele, que eu me identifico porque eu também tenho um pouco dessa proposta. Abrir uma fenda para a incorporação do acaso. É o que eu faço com os meus documentários do Cinema Verdade. É uma fenda, uma janela da minha alma que incorpora o acaso. Mas isso é intencional, gente. Não é porque eu não sei o que eu estou fazendo, como me disse alguém, que eu estou perdido e não tenho foco. Ao contrário, eu tenho um foco. E o foco é este. É a janela, é a fenda aberta para incorporar o acaso. O momento acontecendo, a história que está diante de mim e da qual eu faço parte, as relações sociais com as quais eu estou me relacionando naquele momento em que estou filmando. Então, não tem nada de perdido, não. É intencional. Na verdade, eu planejo muito os meus documentários. Eles são uma pesquisa. O próprio documentário é uma pesquisa. E eu costumo aprofundar essa pesquisa, pesquisando, comprando livros, meditando, refletindo, usando a própria internet para me aprofundar mais. Então, não tem nada de perdido nas coisas que eu faço, não. Eu sei, eu me encontrei. Mas sabe onde eu me encontrei? Eu me encontrei no Museu da Imagem do Som de Campinas. Foi lá que eu aprendi a fazer essas coisas. Eu poderia dizer outras coisas. Como o poeta Ferreira Goulart, que era uma poesia que me inspirava muito, ele dizia, poderia dizer que o poeta vive entre pulmões e nuvens, poderia dizer mil coisas que ele vai dizendo no poema, mas ele diz, mas não, o poeta mente. A vida nós a fazemos em sangue e samba, enquanto gira a noite sobre a pátria
desigual. Eu não estou citando de memória, porque eu já esqueci de recitar essa poesia, porque o autor da poesia, ele renegou toda a sua obra. E eu reneguei toda a influência dele na minha vida. Então, eu, na verdade, passei a esquecer. Eu poderia dizer que eu fui influenciado, que eu aprendi. E aprendi, sim, mas com um cineasta importante do documentário brasileiro. Afinal, eu tinha contato pessoal com ele desde a minha infância, mas eu aprendi mesmo a fazer documentários foi no Museu da Imagem e do Som de Campinas. E os meus mestres, que é uma metáfora, mas também é um adjetivo que significa os professores, né? Os meus professores, que são os meus mestres, que me ensinaram, sem saber exatamente o que eu estava fazendo com este ensinamento, são a Juliana Siqueira e o Ronaldo Simões Gomes, o Batata. Então eu digo, eu aprendia com eles. Não que eles me ensinassem como fazer documentários, mas eles me trouxeram a reflexão, o desafio de eu fazer os meus próprios documentários, porque foi lá no curso da pedagogia da imagem que eu descobri que eu poderia ser, sim, um documentarista. Eu me descobri cineasta por causa da revolução do mundo digital. Não é mais caro como era na época dos cineastas que eu conheci. Eles não tinham mais um monopólio. O monopólio não pode ser mantido, porque as condições técnicas mudaram. E a linguagem é acessível, desde que você pesquise, desde que você aprenda, desde que você reflita. Foi o que eu fiz lá no Museu da Imagem do Som, em 2007, quando eu me descobri cineasta e artista, documentarista. Olha aqui, novamente, a gente tem uma televisão de tubo antiga, que já é peça de museu hoje, mas eu comecei ainda usando isso. Os primeiros documentários que eu fiz, eu até tentava reproduzi-los e fazê-los como os DVDs da época, né? Só que DVDs hoje é uma coisa de peça de museu já, né? Quase ninguém usa. E as televisões que eu usava e para as quais eu produzia eram como essas, mas hoje elas não são mais assim. Elas são Smart TVs, né? Smart TV, come si parla in italiano. Ma io sono un artista e sono un artista del futuro. Aqui tem mais uma obra que trabalha como material, a matéria-prima da artista é a natureza, as rochas, mas ela tem intervenção que são as bolas que estão ali, esculturas, bolas dessa pedra que é um tipo de quartzo semi-precioso. Então, não é a primeira vez que eu vejo artistas trabalhando com materiais diretos da natureza. Ela é uma delas, mas isso também me inspira, porque mesmo quando eu estou fazendo o que eu chamo dos meus trabalhos socioambientais, eu também uso isso daí. Mas eu aprendi com quem? Com essa gente. Eles me ensinam. Onde eu aprendo isso? Nos museus. Eu não estou inventando a roda, não. Também ela não está inventando, porque não é a única. É muito comum. No mundo inteiro a gente vê gente assim, trabalhando com material da própria natureza. Nossos alunos lá no Raupilho também já fizeram isso, mas eles faziam aquilo porque eles estavam dialogando com a Bienal de São Paulo. Não era trabalho de aluno adolescente que surgiu do nada. Era o resultado de um projeto pedagógico de ensino de arte na escola fundamental para favelados negros, pobres, excluídos. E eles entendiam, eles não só entendiam, eles incorporavam a proposta dos artistas contemporâneos do mundo inteiro, lá na Bienal de São Paulo, e traziam para a sala de aula, para o mundo deles mesmo eles sendo favelados, mesmo eles estudando numa escola pública. Eles faziam. Quando eu dizia isso, sim, tem gente que não aceita, não acredita, mas
eu não só vi, fotografei, filmei, mas eu sou uma testemunha. Quem disse que favela de negro não pode entender a arte contemporânea? Pode sim.